Bom, pessoal, vamos lá para a correção da frente A, página 107, do número 18 ao número 27, né? Para treinarmos aí as ligações covalentes. Então, a questão do número 18 pede para a gente mostrar como ficaria as fórmulas estruturais das moléculas H2, N2, CO2 e F2. Bom, vamos lá, lembrando que esta é a correção do número 18, ok? Então, questão número 18, ele quer saber a fórmula, por exemplo, do H2. Gente, tabela periódica é vida, né? Embora, no caso do H2, não tem muito o que discutir. Ele tem um elétron. Se ele tem um elétron, e eu vou desenhar a forma estrutural dele, eu vou desenhar o H com uma bolinha, tá ligando com outro H, que vai ter outra bolinha, as bolinhas representam os elétrons. Se eu circulo aqui, eles ficam de acordo com a regra do octeto. Lembrando que o hidrogênio é exceção, fica estável com 2. E para representar a fórmula estrutural dele, é só a gente mostrar H ligado com H, um traço, uma ligação, um par de elétrons compartilhados. O segundo, ele quer o N2. Bom, N2, tabela periódica, vamos ver qual é a família do N, para a gente saber quantos elétrons ele tem. Então, a gente olha aqui na tabela periódica e a gente vê que o N é da família 5A. Se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu já sei aqui que ele tem 5 elétrons. Então, um N, eu vou fazer 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Um outro N, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode estar me perguntando por que eu coloquei essas 3 assim, se eu tinha falado para vocês que era melhor pôr de 2 em 2. Isso aqui já é experiência, tá, gente? É que eu sei que ele vai ter que compartilhar 3 pares. Mas você pode ir pondo, né, de 2 em 2 e ver o que vai ficar melhor para você. Então, o objetivo é chegar em 8. Se ele compartilha um aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não chega. Se eu compartilho mais um par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como eu já esperava, compartilhei 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E a mesma coisa para o outro lado, por isso a fórmula N2. O que eu tenho, então? Minha fórmula estrutural, cada par é representado por um traço. Então, eu fico com N ligado com outro N por 3 ligações, que é o que a gente chama de ligação tripla na química, tá? Então, essa é uma ligação simples, essa é uma ligação tripla. Bom, o outro é o CO2. CO2 tinha até no exemplo, né, quando eu dei essa aula, mas vamos olhar lá. Como são 2 átomos diferentes, eu preciso olhar a família do C e a família do O para ver quantos elétrons ele vai ter. Como é que eu sei quantos elétrons ele vai ter? Eu olho o número da família dele e o número da família indica quantos elétrons. Carbono, família 4A, 4 elétrons. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons. Então, o carbono começa com 4 elétrons e o oxigênio começa com 6. Nenhum dos dois é exceção, então o objetivo é a gente chegar nos nossos 8 elétrons. Então, carbono, 4. 1, 2, 3, 4. Tinha que ter dado mais espaço, mas vamos lá. Oxigênio 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu compartilho aqui 1, 7, 5, não deu. Outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o oxigênio ficou ok, mas o carbono não. Então, vamos pegar outro oxigênio. Por isso que a fórmula é bem clara e mostrar que foi O2, 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou compartilhar aqui os dois pares, que eu já sei que é necessário. E aí, todo mundo fica com 8. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou ok. E aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok. Na hora de escrever a fórmula estrutural, cada par é um traço. Então, eu vou ter o quê? 2 traços de cada lado. Então, eu tenho O, dupla C, dupla O. Na química, esses dois traços são chamados de ligação dupla. Bom, será que já dá pra gente pensar numa resposta aqui? Vamos ver. H é um simples, então a gente já eliminou a letra E. O N é tripla, então a gente já elimina a letra A. Então, a gente já sabe que não é a letra A, não é a letra E. CO2, a gente sabe que é C, O, dupla C, dupla O. Então, O, dupla C, dupla O. A gente já validou aqui. Nossa alternativa certa, então, era a letra C, ok? Então, questão 18, letra C é a nossa letra correta. Vamos lá para a nossa questão de número 19. Nossa, temos muitas fórmulas, né? Então, questão 19. Escreva as fórmulas eletrônicas e estruturais dos compostos que apresentam as seguintes fórmulas. Então, temos um monte de carinhas aí. Vamos lá. O primeiro, CH4. Bom, o carbono, a gente já viu ali na questão de cima que ele é da família 4A. Então, ele começa com 4 elétrons. E o hidrogênio, ele sempre começa com um elétron e só precisa de mais um para ficar estável. Bom, então, carbono, 4 bolinhas, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, cada uma vai ter uma, certo? E aí, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu lá 4 hidrogênios para um carbono, ok? Essa é a fórmula eletrônica, que é a mesma coisa de chamar de fórmula de Lewis, ok? E vamos desenhar estrutural. Cada par é um traço, certo? Então, a gente teria 1, 2, 3, 4 tracinhos com carbono no meio e os hidrogênios na ponta, tá? Essa sendo a nossa fórmula estrutural. Inicialmente, eu não tô demonstrando geometria molecular, tá? Porque a gente ainda não estudou. Então, próximo, NH3. NH3, o N e o H. O H a gente já viu que é um elétron que ele usa. O N a gente viu que era da família 5. Então, 5 elétrons, né? Já tava ali, eu já tinha usado esses átomos antes. Eu sei que eu vou usar 3 Hs, então eu vou pôr o N. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que ele vai ligar com 3 Hs, então eu ponho 3 Hs aqui, cada um compartilhando um. O N acaba ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural, nós vamos ter aí 3 tracinhos, um para cada par. O N no meio e o H ligado nele. Bom, espera um pouquinho que eu vou trocar de folha e a gente já volta. Bom, continuando aqui, nós temos o PCl3. Bom, são 2 átomos, então vamos olhar o átomo de fósforo, que é o P, e o átomo de cloro, que é o Cl, para a gente ver quantos elétrons cada um vai ter. Tabelinha periódica, nossa velha amiga, de todos os momentos. A gente tem que o P é da família 5, então 5 elétrons, e o Cl é da família 7, então 7 elétrons. Então, o P eu vou fazer 5 bolinhas ao redor dele,
E o Cl, o Cl eu vou fazer 7 elétrons. Bom, vamos lá. 5 bolinhas no P, 1, 2, 3, 4, 5. Cada série aqui tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou compartilhar, eu já sei que é PCl3 a fórmula, então 3 Cls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o P, já tinha 7 com 1, 8 para os Cls. A fórmula, então, fica o P no meio, com 3 ligações com o nosso Cl. Então, P, Cl, Cl, Cl. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica. Depois, nós temos o CHCl3. Tem aluno que fica com dúvida nisso porque aparece 3 elementos diferentes. Mas, gente, é a mesma história, tá? Então, carbono 4A, então 4 elétrons. Hidrogênio sempre vai ter um elétron e fica estável com mais um. E o Cl, que a gente já viu ali, família 7 elétrons. Normalmente, o que é escrito primeiro na fórmula é o que vai ficar no meio, tá? Essa é a dica principal aí. Então, começo pelo C, ele tem 4, 1, 2, 3, 4. Ele vai ligar com um H, o H tem uma bolinha, e o resto é Cl, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, eu compartilho aí um par com cada átomo, ok? E lembrando que eu tenho que compartilhar aqui também. O carbono ficou com 8, todos os átomos ficaram com 8, com exceção do hidrogênio, que a exceção mesmo estabiliza com 2. Cada par é um compartilhamento, então 1, 2, 3, 4. Carbono no meio. Professora, mas eu fui fazer e não pus hidrogênio para cima, pus hidrogênio para o lado. Não importa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto aqui. Você poderia pôr o hidrogênio aqui e o Cl lá, tanto faz, tá? Então, nós temos essa aí. Depois dessa, nós temos um bem pequenininho, que é o HBr. O H, a gente já sabe, né? Que é um elétron, fica estável com mais um, total 2. O Br, vamos ver qual é a família dele. Olha o Br aqui. Br, família 7. Então, ele tem 7 elétrons, só precisa de mais um para estabilizar. Por isso que ele só ligou com um H. Então, o H é uma bolinha. Br, 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compartilha um par com o hidrogênio. E os dois acabam ficando estáveis, fazendo uma única ligação simples. HB, ok? Esse era bem facinho. Deixa eu trocar a folhinha aqui pra gente poder ir pra próxima. H2S. Bom, o H já é velho conhecido nosso aí, né? Um elétron, exceção, porque estava com mais um. O S, tabela periódica, família 6, né? Então, seria a família 6, 6 elétrons. O desenho, aqui é um dos casos que o primeiro não fica no meio, tá? Mas mesmo que você começasse colocando um de cada, você ia descobrir que ele ia acabar ficando aí na extremidade. O hidrogênio 1, S6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já sei que ele tem que ligar com 2 hidrogênios, então eu vou pôr outro hidrogênio aqui. Ele vai compartilhar 2, já tem 6, mais 2 dá 8, né? Regra do octeto. Então, a gente ficaria com uma figurinha parecida com essa.
Para escrever a fórmula estrutural, cada ligação é um traço, né? Então, lembrando, gente, que eu ainda não estou falando de geometria molecular, mas isso aqui vai ser de fundamental importância para as geometrias, tá? Então, tem que aprender a fazer essas estruturas. Por mais repetitivo aqui, tá ajudando vocês. Bom, nós temos aí o OF2. Então, nós temos o O, que a gente já viu aí, família 6, né? 6 elétrons. O F, ele é da família 7, então 7 elétrons. Se o O começou, ele fica no meio, 6 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ligar com o F, que é da 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Compartilha um aqui, o F vai para 8, o O vai para 7. A fórmula já falou que tem que ter 2 Fs, então mais um F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compartilhou um. E pronto, todo mundo estabilizado. 2 ligações. O no meio, um F de cada lado. Bom, vamos lá para encerrar. Nossa, que questão longa, né? O CO2. Ah, gente, CO2 é velho conhecido nosso, né? A gente já fez lá na questão anterior. Então, a gente já viu que ele fica como um oxigênio de cada lado, né? Nós temos ali na primeira questão da tarefa de hoje, ele já estava feito. E ele compartilha 2 pares com cada oxigênio. A fórmula estrutural dele, então, é 2 pares, ligação dupla, né? Ufa, vamos lá para a questão de número 20. Questão de número 20 é a questãozinha da UNB. Ela está falando aqui, julgue a seguir a afirmação com um certo ou errado. Considerando a estrutura de Lewis para a molécula de água oxigenada, que é o H2O2, é correto afirmar que o número de elétrons compartilhados nessa molécula é igual a 4. Vamos ter que desenhar a estrutura, né, do H2O2. Bom, eu tenho que ter 2 oxigênios, então eu começo ali pelos oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu compartilhar aqui 2 pares com esses oxigênios, eles vão para 8. Então, eu vou compartilhar só um, porque eu tenho que ter o que vai ligar com os hidrogênios, né? Põe um hidrogênio de cá, um hidrogênio de cá. Gente, as formas mais estáveis sempre são as que os átomos diferentes estão ligados, tá? Então, a gente tenta ao máximo colocar os átomos diferentes ligados entre si. É claro que de vez em quando átomos iguais se ligam também. Então, 1, 2 para cada hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para cada oxigênio. É essa estrutura. E a gente teve 1, 2, 3 pares. E aqui ele fala que o número de elétrons compartilhados nessa molécula é igual a 4. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram, no total, 6 elétrons. Então, a questão 20, ela é errada. Questão de número 21. Átomos do elemento X que apresentam distribuição eletrônica. Gente, para nós, sem olhar a tabela, o importante é isso aqui, ó. A última camada. Quantos elétrons ele tem aqui? 5 mais 2, 5, tá? 7 elétrons. Quem tem 7 elétrons na última camada é da família 7A ou grupo 17. Então, ele pertence à família dos calcogênios? Não, porque a família dos calcogênios é 6A. Forma facilmente com o carbono composto CX2? Bom, deixa eu ver. Se ele vai completar só 1, ele formaria CX4, né? Porque eu ia precisar de 4 elementos desse para completar. É o caso ali quando o carbono ligou com cloro, que também é da família 7A. Forma íon X-, aí sim, né? Ele tem que ganhar um elétron, família 7A, carga -1.
e apresenta 5 níveis de energia, que já parou na terceira, né? Um nível, 2 níveis, 3 níveis. Então, letra C é a nossa resposta certa. Questão de número 22. Ao formar ligação covalente com o hidrogênio, a eletrosfera do silício adquire configuração de um gás nobre, ou seja, ela fica estável, fica de acordo com a regra do octeto. Com base nisso, como ficaria a fórmula? Gente, vamos olhar com a família do silício, né? E o silício, Si, família 4A. Se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons. Então, assim, por lógica, para 8, faltam 4, né? O hidrogênio só pode ir de 1 em 1. Então, eu quero ligar o silício, que é da família 4A, então tem 4 elétrons. O hidrogênio, que sempre tem 1, fica estável com mais 1. Então, Si, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Cada hidrogênio compartilha 1. Liguei os elétrons. Então, a minha fórmula ficou, para cada 1 Si, eu preciso de 4 hidrogênios. Isso é a nossa letra D, certo? 23. Deixa eu pegar um outro papelzinho, que esse aqui já encheu. Questão 23. A fórmula dos hidretos de alguns metais, semimetais, com base nesses dados e com auxílio de tabela periódica, podemos dizer que a fórmula correspondente ao hidreto de germânio, vamos lá procurar aonde fica o germânio, mas eu acho que ele é da mesma família. Isso mesmo, o germânio também é da família 4A, 4 elétrons com hidrogênio formam a mesma estrutura da questão anterior, né? Então, questão aqui 23, germânio 4A, 4 elétrons, hidrogênio sempre tem 1, compartilha mais 1, 1, 2, 3, 4, ligou com 4 hidrogênios, cada hidrogênio compartilhou 1, e a gente precisou de 4 hidrogênios para estabilizar ele e ficar no total com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para cada um GE, eu preciso de 4 hidrogênios. Isso é a nossa alternativa, letra E. A questão 24 já estava resolvida. Então, questão de número 25. Manchou aqui, mas dá para ler. Ele quer que a gente escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos, tá? Vamos voltar bem longas, né? Mas tudo bem. Vamos para a questão de número 25. Carbono, 4 elétrons, tá? Hidrogênio, 1 elétron. Quem mais que aparece ali? Aparece o nitrogênio, 5 elétrons, família 5A. Todos eles a gente já olhou na tabela, tá? Por isso que eu já tô pondo direto. E aparece o cloro, que tem 7 elétrons. Bom, a primeira é o CH2. Carbonos tendem a ligar entre carbonos primeiro, tá? Então, a gente vai ficar aqui com o C. 1, 2, 3, 4. O outro C, 1, 2, 3, 4. Fez uma ligação com o carbono, só que a fórmula fala que é CH4, então vamos dividir esses hidrogênios. Eu vou pôr 2 hidrogênios para cada um, então eu vou pôr 2 hidrogênios para esse, 2 hidrogênios para esse, para equilibrar a molécula, tá? Como ali no exemplo do 24, ele já dá uma dica para vocês. Significa que esses últimos pares aqui vão ter que compartilhar entre os próprios carbonos. Então, a fórmula estrutural dele ficaria como? Ficaria C, cada outro C. Ele faria uma dupla e uma ligação simples com cada hidrogênio. Pode pôr os hidrogênios para cima, para baixo, para o lado, tá? Tanto faz.
Bom, essa é a letra A letra B diminui mais ainda, C2H2, então quer dizer que tem mais ligação entre os carbonos ainda. Bom, se aqui eu vou ter que tirar mais uma, eu vou pôr 3 para cá e uma para lá, que deve ser isso, porque 2 hidrogênios quer dizer que ficou um hidrogênio para cada. Então, o resto só pode ter sido feito entre carbonos. Então, um para cá, o resto entre os carbonos, fórmula estrutural. Temos simples com os hidrogênios e tripla entre os carbonos. Letra C, tem o CH4O. Observa que se eu já ligo os 4 hidrogênios no carbono, não sobra espaço para o oxigênio. Então, eu vou começar primeiro mexendo aí entre os carbonos e os oxigênios. Então, vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou começar assim, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4 hidrogênios, então eu vou tentar pôr pelo menos 2 aqui, né? E 2. Se eu ponho 2 para o oxigênio, eu acabo com as ligações do oxigênio, ele tem que conectar, porque está todo mundo conectado aqui. Então, provavelmente não é 2 hidrogênios para o oxigênio. Aqui é tentativa e erro mesmo, tá, gente? Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3 hidrogênios. Mas, ainda temos um hidrogênio aí para completar os 4. Então, ele só pode estar com o carbono, porque se ele faz com oxigênio, o oxigênio não ligaria ao carbono e ele tem que ligar pelo menos um par. Quando terminar assim, você confirma todo mundo para ver se você não extrapolou ninguém. Então, hidrogênios 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou todo mundo igual, vamos organizar essa fórmula aqui. Então, eu fiquei com 3 ligações com o carbono, uma ligação com o oxigênio e a ligação do oxigênio com outro hidrogênio. Então, hidrogênio, 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 carbono, oxigênio e o quarto hidrogênio aqui. Ficaria essa fórmula. Esses são mais difíceis, mas com o tempo vocês vão chegando. Letra E. HCN, né? Então, vamos aí, o hidrogênio tem 1, carbono tem 1, 2, 3, 4, nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5. Como tá um para cada e tem que estabilizar todo mundo, a estrutura só poderia ter ficado assim. Então, a fórmula estrutural, 1 e tripla aqui. Então, hidrogênio, carbono, nitrogênio, essa é a nossa fórmula. Letra F, COCl2. Então, C, 1, 2, 3, 4. Cada Cl só pode ser ligado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? O outro Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por que eu não liguei cloro ali no oxigênio? Porque senão eu perco ligação com o carbono e ele tem que estar conectado com todo mundo. Então, a fórmula estrutural aí ficou uma dupla com O e uma ligação com cada cloro. Carbono no meio, oxigênio, cloro e cloro. Ok? E acabou. Vamos para a questão de número 26. São questões de ligação covalente da ativa, tá? Que nós vamos estar estudando um pouquinho mais para frente. Então, eu não vou resolver nem a 26 e, deixa eu ver, a 27 dá para fazer. Das substâncias 1, gás hélio, 2, cloreto de sódio, 3, gás nitrogênio e 4, água, apresentam somente ligações covalentes. Bom, vamos lá. Então, essa aqui ficou para mais para frente, tá? Porque eu preciso explicar um outro conteúdo.
Questão 27, gás L é gás nobre, então ele não faz ligação, então já não pode ter o 1. Então, a gente já elimina a letra A, já elimina a letra C e já elimina a letra E. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, NaCl, é o nosso exemplo clássico de ligação iônica, então também não pode ter o 2. Eliminamos a D, então o único que pode ser é a letra B da questão 27 e encerramos a nossa correção por hoje. Beijinho e